Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar mais uma aulinha da disciplina de energias renováveis, certo? Essa nossa disciplina ela é bastante curta, então nós já estamos caminhando aí, né, da metade para o final dessa nossa disciplina, perfeito? Eu queria falar com vocês um pouquinho hoje sobre a questão dos ecossistemas e o fluxo de energia dentro desses ecossistemas para que a gente produza biomassa. Como que esse fluxo se dá e qual que é a diferença entre eles e os agroecossistemas, ok? Vai ser uma aula bem enxuta, bem simples, espero que seja proveitosa. Então, um ecossistema, eu acredito que todo mundo tem em mente o que seja, né? Todo mundo recorda das aulas de biologia, onde a gente fala de um ecossistema, é aquele conjunto, né? Aquela cadeia, vamos dizer assim, de todo um sistema é, que se compõe de vários itens, né? Desde os menores até os maiores, ok? Então, qual que é a função desses ecossistemas naturais? Eles vão se referir a processos dinâmicos que vão ocorrer dentro dele. Então, a gente vai poder classificar, né, vamos dizer assim, ou separar ou subdividir as funções em relação ao movimento, ao desenvolvimento, à conversão e fluxo de matéria e energia dentro desse ecossistema e das interações e relações dos organismos e componentes bióticos dentro do ambiente. Então, a gente vai relacionar como esses organismos, esses componentes se relacionam, né, dentro desse grande ou maior ecossistema, ok? E todo esse conjunto, né, é que compõe o nosso ecossistema, ok? Esses processos eles vão ser fundamentais para que a gente entenda os conceitos de dinâmica, eficiência e produtividade dos ecossistemas. Por quê? Nós vamos perceber aqui nessa aula que essa energia ela vai fluir, né? Existe um fluxo dela dentro de todo esse ecossistema natural. Esse fluxo de energia entre as partes e os ciclos dos nutrientes são componentes fundamentais, tanto para que a gente continue preservando o ecossistema, né, para que ele continue gerando novas vidas, né, e assim persistindo, né, perdurando aí, assim como na função de alimentar partes de outras partes desse mesmo ecossistema, né? Então, é meio que como se fosse um sistema que se retroalimenta, ok? Então vamos falar um pouquinho desse fluxo de energia. Primeiramente, é importante a gente lembrar, né, voltar, e isso é um conceito lógico, que esses organismos, todos eles, independente de quais sejam, precisam de energia para se desenvolver e para que execute os seus processos fisiológicos. Por exemplo, né, vamos tratar aqui dos seres humanos. Para que a gente tenha energia, para que nossas células funcionem, para que a gente consiga trabalhar e jogar bola e fazer qualquer coisa, a gente precisa de comida, ok? Então, essa comida, né, por todo o processo químico e biológico, vai se transformar no nosso organismo em energia. Para os vegetais, isso ocorre de forma similar. É claro que não através da comida, né? Mas a partir do processo de fotossíntese. Então, eles recebem uma energia, transformam ela dentro de si e aí conseguem cumprir os seus processos fisiológicos. A reserva de energia desses organismos devem ser renovadas constantemente, porque nos ecossistemas a energia flui sempre do meio externo para dentro do sistema. E esse fluxo ele é praticamente constante. Então está sempre tendo um fluxo de energia do ambiente para o sistema interno dos organismos. A principal forma é pela captação de energia solar pelas plantas, sendo armazenado nas ligações químicas da biomassa que as plantas produzem. Então, lá no processo de fotossíntese, né, todo mundo lembra, a planta vai captar a luz solar e dentro dela, né, no seu sistema interno, vamos dizer assim, né, ela vai ter reações químicas de transformação dessa energia juntamente com a água e com os nutrientes que ela capta do solo, para aí sim conseguir desenvolver os seus processos e desenvolver-se como um organismo vivo,
ok? Por meio da cadeia trófica, a energia vai mudar continuamente de forma e ela vai passar de um componente para o outro. É aquela historinha, né? A gente vai ter lá a planta está se alimentando da energia solar e dos nutrientes do solo, vem um animal se alimenta da planta, vem outro animal maior se alimenta desse pequeno animal, outro maior ainda desse intermediário, e assim, depois que esse animal grande morre, os micro-organismos vão digeri-lo, ele volta à terra, né? Então a gente tem um ciclo todo fechado, é uma cadeia, né? E essa é a cadeia trófica que nós temos. Então é como se os nutrientes que saíram para alimentar a planta, foi passando por todos os organismos até retornar novamente à forma de nutriente. Ok? Com esse fluxo, né, a gente tem aí também um fluxo de energia. Por quê? A planta capta a luz solar e os nutrientes, transforma-os em energia. O animal que come a planta transforma essa planta em energia dentro de si. O próximo animal intermediário que come o animal pequeno também transforma energia para dentro de si, para continuar desenvolvendo. O animal grande que come o animal intermediário se alimenta dele para que tenha energia. E aí, quando esse animal grande morre, né? É claro que nos pequenos aqui também existia isso, né? Mas só para a gente fechar a cadeia de forma mais didática, quando esse animal maior morre, os micro-organismos se alimentam dele, então pegam da energia dele, e esses micro-organismos vão alimentar novamente, né, outra planta, e assim essa cadeia gira constantemente, ok? Os diferentes ecossistemas variam de acordo também, né, além das características fisiológicas, né, climáticas e exteriores, esses ecossistemas vão variar de acordo com a capacidade de transformar essa energia solar em biomassa. Essa capacidade de conversão de energia em biomassa é chamada de produtividade primária bruta, ou PPB. Ela vai ser expressa em quilocaloria por metro quadrado por ano. Então a gente tem uma transformação em biomassa, né, que vai ser calculada e expressa nessa unidade de medida, ou seja, ela produz uma energia de acordo com a área e durante um período de tempo. Então é quilocaloria por metro quadrado por ano. Grande parte dessa energia fixada é usada pelas plantas em seus processos metabólicos e vai ser dissipada no ambiente em forma de calor. Então a planta recebe essa energia, usa o que ela precisa, vamos dizer assim, né? E grande parte dessa energia volta ao ambiente, é dissipada no ambiente, ok? A energia fixada restante é a produtividade primária líquida. Dessa energia que não foi dissipada, né, é que ela vai se nutrir, ela vai se desenvolver. E essa daí é que vai passar adiante na cadeia. Ao longo de cada degrau da nossa cadeia trófica, né, ou como a gente apresentou aqui essa escala, cerca de 90% da energia obtida do nível anterior são consumidos e apenas 10% vão ser transferidos para o próximo nível. Então, o exemplozinho que a gente deu, né? Tinha 4 níveis. Começa lá com a plantinha, primeiro, segundo, terceiro animal, né? Aqui é um exemplo só para a gente entender, ilustrativo, ok? Então, é como se parte dessa energia aqui foi dissipada, beleza, né? O que sobrou, 90% vai ser consumido por esse primeiro nível, 10% passa para o próximo, 90% é consumido, 10% passa. Então a gente tem muito, nesse último nível, muito pouco da energia lá do início, né? Porém, essa cadeia ela vai se mantendo e vai se fechando. Por quê? A gente tem uma partezinha que retorna, né? Vamos dizer assim, mas ela está sempre sendo alimentada pela luz do sol, lembram? Que ela está constantemente fazendo, a planta, né, faz constantemente esse processo de fotossíntese, ok? Além disso, boa parte da biomassa é acumulada no sistema como biomassa morta, que vai ser consumida lentamente pelos organismos decompositores. Então, além, né, dessa parte, dentro dessa parte de consumo, a gente ainda tem uma parte que vai ser
degradada, vamos dizer assim, né? Que vai alimentar os nossos micro-organismos. Agora, eu quero tratar um pouco com vocês sobre esses agroecossistemas, né? Primeiro, o que seria um agroecossistema? Qual que é a definição disso? Eles vão ser sistemas ecológicos alterados, ou seja, eles não são naturais, ninguém nasce, né, assim, naturalmente não nasce uma fazenda de soja, entende? Assim, a gente foi lá e artificialmente plantou, né, aquelas sementinhas ali de forma escalonada para que a gente conseguisse depois colher de forma organizada, ok? Então eles são sistemas ecológicos alterados, manejados de forma a aumentar a produtividade de um grupo seleto de produtores e consumidores. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente não vai plantar todas as espécies que existem. Nós vamos dentro, né? Eu tenho lá uma fazenda, vamos imaginar esse seguinte exemplo: você tem uma pequena quantidade de terra que é cultivável. E aí você fala, poxa, dá para eu plantar aqui e vender. Eu quero produzir nessa terra. Você não vai produzir todas as espécies ou um grande número de espécies diferentes. Você vai produzir um tipo de espécie, no máximo 2, né? Você vai aproveitar o tempo entre safra, né, e safrinha para conseguir produzir diferentes espécies, né, de diferentes plantas, para aí sim você variar. Porém, dentro de um campo, vamos dizer assim, né, de uma fazenda, né, de um plantio cultivável, você vai ter ali uma espécie, você vai plantar soja daquele único tipo e pronto. E é ali que você vai, o seu pensamento é de produzir o máximo possível e não de diversificar, ok? Porque senão você vai ter pouca quantidade de cada um dos tipos, o que não é interessante, né? Plantas e animais nativos são retirados e são substituídos por poucas espécies. É o que acontece. A gente vai retirar a vegetação nativa, vai plantar novas sementes, né? As sementes que nos interessam para que a gente consiga depois colher, ok? Então, o habitat natural de alguns animais vão ter que ser retirados, vão ter que ser exterminados, né? Ali a gente vai ter que tirar a vegetação nativa praticamente total para substituí-la por uma vegetação, né? Por um plantio que seja produtivo, né? Que tenha valor agregado, ok? Para fins práticos, o agroecossistema pode ser considerado equivalente a um sistema de produção, sistema agrícola ou unidade de produção. Então, o que a gente tem? Dentro de um agroecossistema, a gente tem também uma cadeia trófica, né? Vamos dizer assim. Só que nós, que somos, vamos dizer assim, né? A cabeça da cadeia, né? Quem está criando a cadeia artificialmente, quer por todos os meios proteger a planta de ser ali, né? Degradada por outros animais, né? Por outras pestes, outros fungos, enfim. Então a gente quer proteger, a gente altera a cadeia trófica para tentar fazer com que essa planta resista por um tempo maior, para que ela preserve os seus processos, né, e o seu desenvolvimento. Nesse caso, é o conjunto de explorações e de atividades realizadas por um agricultor com um sistema de gestão próprio. Então, o que a gente está fazendo? Eu, né, como produtor, estou indo lá e criando um agroecossistema. Eu crio ali, né? Eu vou lá e eu mesmo planto aquelas sementes para criar um agroecossistema do meu interesse. E eu vou cuidar dele, eu vou zelar desse agroecossistema para que ele não seja, para que ele a tentativa de romper essa cadeia trófica natural. Então eu vou tentar alterar o máximo possível para que a minha planta se desenvolva o máximo que ela puder, dentro desse período de tempo aceitável, até que eu consiga colher o máximo possível. Essa é a ideia. E por isso é um sistema de produção, de produtividade. Por quê? Eu estou plantando uma semente e quero colher o máximo possível que essa semente me gerar. Ok? Quais são as principais diferenças que nós temos, então, entre um agroecossistema e um ecossistema natural? Só pelo que eu já comentei aqui, vocês conseguem perceber diferenças, né?
Porém, vamos elencar algumas delas. Os agroecossistemas representam um maior grau de artificialização em relação aos agrossistemas naturais. Isso, assim, é nítido, né? Porque a gente chega, uma espécie que às vezes não é natural da região, é plantada ali e ela se adapta muito bem à região. É o caso da cana-de-açúcar em muitos lugares, o caso da soja na nossa região. A gente não vê pés de soja, né, espalhados por aí naturalmente, ok? A gente vê uma vegetação de cerrado, uma vegetação mais nativa. E ela se retroalimenta sozinha. No caso da soja ou da cana-de-açúcar, em muitos lugares, né, só como exemplos banais, né, o milho, a gente precisa artificializar alguns processos para que esse plantio seja bem sucedido. O agroecossistema tem um fluxo de energia mais aberto, porque essa cadeia trófica, né, ela é alterada de alguma forma, ok? Enquanto nos ecossistemas naturais a principal fonte é a energia direta do sol, os agroecossistemas possuem fontes auxiliares de energia, como a força humana, a tração animal e os combustíveis fósseis. Aqui nós estamos tratando a energia como um processo, um conceito mais amplo. Então, o que acontece? Nós, né, como seres humanos, vamos lá, a gente prepara o campo, a gente cuida dele, a gente ara a terra, a gente coloca ali alguns elementos para auxiliar, para desenvolver e melhorar a planta. Então, ela está recebendo energia de forma indireta, vamos dizer assim, né? As perdas de energia são maiores, tanto da energia potencial biológica armazenada nos tecidos ou na matéria orgânica, como pelas perdas diretas de calor por meio da aceleração dos processos biológicos e na decomposição acelerada das reservas de matéria orgânica. Isso a gente pode perceber principalmente quando trata dessa aceleração do processo biológico. Por quê? A gente está utilizando nas nossas áreas cultiváveis, né, alguns produtos que têm como princípio acelerar o crescimento da planta. Para que haja essa velocidade acentuada de crescimento, os processos metabólicos, né, e fisiológicos da planta, todos ficam acelerados, para que ela consiga crescer rapidamente, ok? Então, é como se a gente desenvolvesse a planta, a energia que é absorvida por ela. Para os processos metabólicos, ela é gasta mais rapidamente do que nos processos naturais, ok? Porque uma planta, vamos dizer, né, ela demoraria aí 3, 4 meses para se desenvolver. Hoje, de forma artificial, como a gente tem plantado, ela desenvolve em 1 mês e meio, 2 meses, né? Então, ela tem um crescimento muito mais acelerado, ok? Além disso, ela tem uma ciclagem de nutrientes mais aberta. Nos agroecossistemas, ocorre a entrada de nutrientes pela adição de fertilizantes orgânicos ou industriais e maiores saídas devido à intensificação dos processos de perda e pela exportação dos nutrientes por meio dos produtos colhidos. Então, aqui, como nós dissemos, né, a planta que está lá no ecossistema natural, né, lá na floresta amazônica, no Pantanal, vamos dizer assim, ali não tem fertilizante industrial, né? A gente só tem ali a fertilização natural, né? Da degradação de matéria orgânica e tudo mais. Já, vamos dizer, né, as fazendas que existem na nossa região, todas elas têm combate, têm pesticida, têm inseticida, têm fertilizante industrializado, para que a nossa planta se alimente de outras fontes de energia, para que ela tenha mais proteção contra ataques de agentes degradantes e para que ela se desenvolva mais rapidamente, ok? Outra diferença que nós temos é a menor diversidade. Como nós dissemos, né, uma floresta fechada vai ter uma alta diversidade de espécies, né, de diferentes plantas que vão ali. Claro, né, que dentro de um limite, né, você não vai ver, por exemplo, um cacto nascendo lá na floresta tropical, né, isso não vai existir. Porém, existe uma grande diversidade de plantas, né? No caso da nossa fazendinha, né, que nós estamos lá plantando para vender, a gente vai ter 1, 2 espécies no máximo. Nós vamos trabalhar com o menor número de diversidade possível
para que eu consiga ter uma área maior para ser colhida e ser vendida mais adiante, ok? Então, nós temos pouca diversidade de espécies cultivadas. Além disso, nós temos uma pressão de seleção natural. Os organismos remanescentes no agroecossistema deixam de estar submetidos à seleção natural para serem submetidos a pressões artificiais de seleção. O que isso quer dizer? A gente não deixa o tempo normal e natural da planta. Além disso, essa seleção natural, muitas vezes, quer dizer que ela está resistindo a ataques de insetos, de fungo, né, de outros agentes nocivos à saúde da planta. O que a gente faz no agroecossistema? A gente vai bater ali produtos que vão aumentar a segurança da planta, que vão aumentar vamos dizer assim, né, entre aspas, a saúde dela, né, vai deixar ela mais forte contra esses reagentes. Então, a gente está burlando o ciclo natural, né, a seleção natural. Porque a gente está tornando, às vezes, uma planta que seria degradada por um fungo, por exemplo, em uma super planta, né? Não super, mas ela está muito mais resistente agora. Então, ela vence o fungo não por um processo de seleção natural, mas por uma pressão artificial. Além disso, a gente tem o desenvolvimento acelerado, né? Então, não são mais as melhores plantas, vamos dizer assim, né? Que estão lá selecionadas naturalmente, que serão as colhidas, por exemplo, ou que darão mais frutos. Agora nós temos uma quase homogeneidade entre todas elas, ou seja, a gente tem uma seleção artificial pelos meios que nós colocamos, né? Nós interferimos dentro desse ciclo natural. Então, pessoal, eu tentei abordar esse tema com vocês de forma bem tranquila, não tentando também, aqui é importante ressaltar, né, que não é que o agroecossistema é algo que deve ser combatido no sentido de preservação de energia, né? É uma forma distinta de nós conseguirmos esse ciclo de energia, esse fluxo de energia, ok? Então, fiquem atentos, na próxima aula a gente continua a nossa disciplina, ok? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.